Depois de 3 derrotas seguidas, o Fluminense volta a campo neste domingo, às 19 horas, para medir forças com o Avaí, na Ressacada. A tendência é que o duelo seja realmente sem público por decisão de uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, por causa de cabos do VAR cortados no jogo com o Atlético Goianiense. Estamos de volta com o nosso ESPN FC aqui, o nosso Happy Hour. Hoje é aquele dia real mesmo do Happy Hour, sexta-feira, sextou e tudo mais. E eu quero saber o que acontece com esse Fluminense. O Fluminense, que tá lá em cima ainda, mas os últimos jogos estão um pouquinho diferentes. Zinho, quero saber o que acontece com esse Flu, hein? Flu que tem seu compromisso na 32ª rodada, mas perdeu o fôlego, perdeu aquele gás daquele Fluminense disputando o segundo lugar ali. Zinho, o que acontece? Dessa vez visita o Avaí no final de semana, lá na Ressacada. É isso, perdeu o fôlego mesmo. Acho que assim, a parte física conta. O Fluminense é um time que não altera muito a escalação. O Fernando Diniz, por mais que ele tenha algumas peças para reposição, não tem uma fartura, né? Então, ao longo da temporada, ele sempre repetiu a equipe. Dificilmente ele conseguia colocar time alternativo para disputar, né, as competições todas que ele foi tentando chegar. E chega numa reta final que a parte física é tão importante, porque a parte física cai, o cara já não tem o mesmo fôlego para desenvolver a parte técnica. A competição também começa a se afunilar e as equipes brigam por alguma coisa. Mesmo pela parte de baixo, no desespero, os jogos ficam mais equilibrados, mais difíceis. O Fluminense estava ganhando bem do Atlético Goianiense fora de casa, encaminhando bem uma vitória. Mas aí, na base do abafa, da disposição, do apoio da torcida, o Atlético Goianiense tentando, né, buscar uma permanência na Série A, vai buscar um resultado. Vem aí erros técnicos, vem aí erro que o Fluminense repete nesse modelo de jogo, que a gente já discutiu muito, né? O Fernando Diniz veio aqui, deu uma entrevista maravilhosa, mas o Fluminense é um time que se expõe. Ele tem um modelo de jogo arriscado e não é toda hora que vai dar certo. E na reta final, qualquer tropeço, qualquer erro, ele é crucial para você não ter sucesso na partida. Me chamou a atenção a derrota em casa, não pelo América Mineiro, que tem ali um trabalho legal do Mancini, mas o Fluminense em casa, né, perder de 2-0, então me chamou a atenção, porque aí já pode ser um pouquinho também dessa pressão de permanência no G4, de busca pela vaga na fase de grupos da Libertadores. É um elenco que tem bons jogadores, ajustadinho, gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, acho ele um treinador competente, mas numa reta final vai precisar de uma peça de reposição. Quando machuca um zagueiro, você vê que o Felipe Melo foi improvisado várias vezes como zagueiro, né, que já tem mais dificuldade na parte física. O Nino, que é um jogador que a gente até diz de um futuro de seleção, não vive o seu melhor momento, falhou em alguns lances, cometeu pênalti, Manuel foi expulso. Então esse emocional também conta para uma queda do Fluminense. Então não é um time que eu particularmente colocava como favorito para ganhar título, não, em nenhum momento. Mas fiquei empolgado pelo trabalho do Fernando Diniz de ver um Fluminense no G4, consolidando, vice, né, segundo colocado, terceiro, mas é uma reta final que mostra uma queda. São 3 jogos, 3 derrotas consecutivas, então isso pode pressionar esse trabalho final do Fluminense. Ô, Djalma, tem uma coisa aí nessa questão que o Zinho estava falando aí, de perder alguns jogadores, inclusive por cartão vermelho e tudo mais. Quando a gente olha os números de cartões vermelhos aí do Fluminense, é uma coisa que até assusta um pouco, né? Mas eu queria até tentar achar uma explicação no David Braz, por exemplo, acaba sendo bastante expulso. É por conta dessa exposição do time? É um time que, como está lá na frente, aí essa falta tática que tem que ser feita, essa falta para conter talvez um contra-ataque do adversário que faz com que esse tricolor às vezes perca seus homens ali? Não, Luciano, eu vejo mais pelo lado de coincidência mesmo, porque assim,
você pega só um jogo, vamos pegar só um jogo, eu acho que o Fluminense tem 9 expulsões, é isso, né? Só o jogo contra o Flamengo foram 3 expulsões. O David Braz fora de campo e as 2 por briga lá, confusão, que não foi nem falta. Então você já diminui 3 expulsões que não... E as outras, assim, agora eu não me recordo por quê, mas já diminui bastante o percentual de coisas que não tem nada a ver com esse de parar a jogada. Mas eu acho que o grande problema do Fluminense nesse momento é mais mental, porque esse grupo, esse ano, ele já passou por uma situação dessa, na Libertadores. Eles abriram 2-0, todo mundo jogando muito bem, todo mundo dando Fluminense na Libertadores, já está garantido. Eu, inclusive, fui um dos que falei, não, o Fluminense deve até ganhar o jogo lá, e sofreu um baque grande, e o torcedor começou a cobrar. O time voltou de viagem, os jogos seguintes, torcedor vaiando, torcedor reclamando, time sem vergonha. E aí o Fluminense conseguiu ser campeão carioca. Voltou a dar um ânimo, saiu Abel, volta Fernando Diniz, e o time começou a jogar muito bem, muito bem, muito bem. Em momento nenhum no campeonato, o Fluminense teve um baque como esse, 3 derrotas seguidas. Então, assim, começa, às vezes, dentro do próprio elenco, dentro do próprio grupo, criar uma insegurança. Não é possível que, a gente fez essa campanha até agora e agora vamos jogar tudo por água abaixo. Porque hoje o Fluminense já está em 5º. Sim. Até o outro dia ele era vice-líder. Hoje já está em 5º. Então, esse jogo contra o Avaí, um Avaí que, se eu não me engano, desde que o Lisca assumiu, não ganhou nenhum jogo. O Avaí vem perdendo e está ali na zona de rebaixamento. Para o Avaí o jogo é fundamental. Então esse jogo aí seria do Fluminense falar, não, tudo aquilo que aconteceu na semana passada contra o América Mineiro foi um dia ruim da equipe. Não é que a equipe está caindo de rendimento, então ganhar fora de casa do Avaí vai mudar esse pensamento. Agora, um outro resultado complica porque não é só a parte técnica, às vezes a parte física, a parte mental, nesse momento de reta final, de você se impor, às vezes, como o time grande, de chegar assim, esse jogo não importa se vai jogar bem ou mal, nós vamos ganhar. E acho que isso o Fluminense precisa um pouco disso. O Fluminense só consegue ganhar se jogar muito bem. Tem vários jogos que o Palmeiras mesmo não joga bem, vai lá, ganha, se impõe. E o Fluminense não. Quando joga bem, quando mais ou menos nada funciona e perde. Então é hora do Fluminense buscar abaixar o fogo que está começando a chama acender e psicologicamente influencia assim dentro do grupo. Fui buscar aqui, ó. O Avaí com o Lisca, lá na ressacada, 1-0 no jogo de estreia do Lisca, 1-0 para cima do Galo. Foi a única vitória. Foi a única vitória. Depois secou a torneira lá, depois só perdeu. Perdeu para todo mundo, ó. Perdeu para São Paulo, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza e agora enfrenta o Fluminense. Aliás, a gente estava falando dessa questão da classificação e da queda do Flu. Maurão, o Furacão ainda pega o Coritiba e se o Furacão ganha, chega nesses 51 pontos do Fluminense. Aí, como geralmente para uma renovação de contrato, precisa da assinatura do presidente, se fosse presidente do Fluminense, Mauro Naves. Vai ter eleição lá também, não sei não. Já tem 4 candidatos para a eleição lá. Preciso ver direito a Renova data. com o Fernando? Não sei Como se é que vai faz aí? renovar antes das eleições, não, vai esperar. Não, uma sequência que não havia acontecido ainda, 3 derrotas consecutivas. Pô, ele fez 4-0 no Juventude, ficou todo feliz, aí de repente 3 derrotas consecutivas. O Fluminense nessa temporada 2022 não havia passado por isso ainda. Acho que tem muito do que o Zinho falou, do aspecto físico, do time estar sentindo agora, porque por falta de mais opções, não vou dizer de melhores, não, de mais opções mesmo, o Diniz repete, sim, o mesmo time muitas vezes, dá muita minutagem para todo mundo, Cano, Ganso, etc., áreas. E aí vem a pergunta, mas por que ele não descansa o time? É porque se ele descansar, talvez, mexendo, ele não estaria aí nessa posição, entendeu? Se ele não repete o time, ele teria conseguido estar agora nessa posição em que todos estão criticando porque veio uma sequência ruim. Uma coisa que ia ser decidida nessa sexta, mas acho que não vai dar tempo do Avaí recorrer e tal,
é a punição. Esse deve ser um jogo com portões fechados, sem público lá. Ressacada vazia. Aí eu te pergunto, é bom para o Fluminense, é bom para o Avaí? Quer dizer, não vai ter ninguém xingando ninguém lá, pelo menos. Tudo indica, e o Avaí tinha recorrido e tal, mas acho que não dá tempo, era para hoje. Parou de vender ingressos ontem e tal, por determinação da CBF, do tribunal, e acho que vai ser um jogo com portões vazios. Oportunidade para o Fluminense dar essa recuperada, né? Porque aí vira meio campo neutro, apesar de que lá, nem mesmo com torcida, o Lisca não tem sido feliz. E o Fluminense precisa também, o torcedor, acreditar mais. Você sabe que nos últimos jogos do Maracanã, a média de público do Fluminense caiu pela metade. Está dando prejuízo para o Fluminense jogar lá, inclusive esse último agora. Está pagando para jogar no Maracanã, porque está com uma média de 22, 23 mil torcedores. Essa média, quando o Fluminense estava bem, era do dobro, de 45, 46. O Fluminense já tinha arrecadado em jogos anteriores aí uma boa grana. Nos 3 últimos, perdeu cerca de 200 mil reais. Quer dizer, é o torcedor que começa a desacreditar também. Agora, não. Agora não é hora, né? Depois do jogo do Corinthians, o torcedor desanimou muito da eliminação. Pois é, Tava caiu pela metade a média. Enchia, era 45, 46 mil em média e tal. E eu acho que o torcedor agora, nos jogos finais que o Fluminense fizer em casa, tem que ir lá dar uma força, né? 19h, hein, do domingão aí, dia 16, nesse próximo domingo, 32ª rodada. então é a visita aí do Flu, lá tentando reencontrar esse caminho das vitórias aí, para ficar ali no pelotão ali, claro, pensando em Libertadores da América.